E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e hoje vamos cumprir o prometido. Estamos aqui para visitar o doutor Igor Vilela, que esteve em nosso estúdio, fez uma entrevista sensacional, que repercutiu muito, doutor. E obrigada por nos receber aqui muito bem, viu? Mais uma vez é um prazer estar com você, de novo no seu programa, né? Fico muito feliz, também agradecer a TV Pantanal e explicar, né, o que seria a microfisioterapia, né? Que é essa técnica de terapia manual, uma técnica francesa, né, em que nós conseguimos buscar a causa, buscar a informação. É o que a gente diz muito, a causa primária. É o porquê que está acontecendo o problema. E ele pode ser de cunho somato-emocional, né? Ele pode ser físico, ele pode ser traumático, ele pode ser químico e ele pode ser tóxico. Um exemplo, intoxicações de metais pesados, né? Intoxicações por alguns medicamentos. E nós vamos buscar essa informação no corpo, através de toques específicos. E assim fazendo a correção para que o corpo volte a essa informação como se fosse a informação original, né? Porque ele tá desregulado, ele está desequilibrado, ele tem uma desordem por alguma circunstância que aconteceu ao longo da jornada da vida dessa pessoa. E isso pode ser, para nós, como detemos essa técnica, ela pode ser tanto hoje, mas a causa inicial pode ter começado na vida intrauterina, pode ter começado na infância, na adolescência e até mesmo na vida adulta. Vamos dar um exemplo do qual a gente colocou um pouquinho lá no programa, no seu programa, que o exemplo Covid, né? Isso. Muito interessante. O Covid surgiu como uma exemplificação assim bem pertinente, né, doutor? Sim, né? Sim, o Covid, nesse caso, é o que a gente falou lá. É como se fosse o balde já estava estourando, né? E aí veio o Covid e arrebentou o balde de vez. E aí, sim, né? Os sintomas, as causas, as doenças, vocês estão vendo que mesmo às vezes pós-vacina, pós algumas coisas, nós temos outros reflexos de doenças somato-emocionais, como grandes estresses, perda de cabelo, sim, nas mulheres, né? A imunidade em alguns casos ainda não voltou completamente. E nós, como detemos não só a microfisioterapia, detemos técnicas como a leitura biológica, a terapia ortobiomolecular, que vocês vão ver aqui, né, que é um exame bem bacaninha. Hoje nós vamos mostrar tudo na prática para vocês já terem o conhecimento de como é que funciona a consulta, sim, aqui com o doutor. Doutor, eu tive uma curiosidade agora, falando do Covid. Como o senhor pontuou aí sobre o Covid, fica muito claro que como o indivíduo é único e nós somos seres que cada um com a sua, né, com seus traumas, sua vida, tudo que aconteceu com você. Então, a Covid reage de formas diferentes em cada um, né? Perfeita pergunta, perfeita pergunta, que é isso que a gente traz dentro do nosso consultório, né? Por quê? Porque a sua pergunta é a pergunta que a gente coloca no nosso consultório todos os dias. Você teve o Covid? Sim, mas você está ansioso porque para você teve essa somatização aqui, mais essa somatização quando você tinha 15 anos, mais essa somatização do seu problema com o seu trabalho, o seu problema relacional, com a sua família. Só que aí muitos falam, isso, doutor, mas isso é psicologia, né? Não, não é psicologia, por quê? Porque nós buscamos no corpo. A nossa entrada é no corpo, e o corpo que traz essa informação para nós. E aí, com as outras técnicas, se o paciente precisar de uma reposição na parte homeopática, nós temos a formação. Se precisa na parte de um floral, nós temos a formação. Se é a parte ortomolecular, nós temos a formação necessária para cada um, que é um indivíduo único, pessoal. Que é um indivíduo totalmente único. Perfeito, gente. Olha, doutor, você falou da parte ortomolecular. E eu estou vendo aqui do meu lado, eu já tenho conhecimento que o senhor me mostrou, eu já conhecia. Poderia explicar um pouquinho para a gente como é que funciona essa parte desse? É um exame? Como é que a gente poderia se referir? Na verdade, a gente fala que é uma avaliação, né? Sim. Porque o que seria, né? Então, assim, é um exame que a gente
é uma avaliação que a gente tem por biorressonância, né? Aqui nós temos metais pesados, então nós vamos ver se aquele corpo ele tem uma ressonância com esse tipo de metal pesado. Sim. Então é uma ressonância, então o corpo ele pode apresentar. E como nós temos a parte clínica e a microfisioterapia, a gente consegue ver se esse corpo tem essa questão que está desregulando. E também nós conseguimos ver a parte orgânica, então os órgãos em si. Então muitas vezes o paciente até fala, doutor, mas eu fui fazer alguns exames e não saiu nada, não tem nenhuma alteração. Mas esses exames, eles são um pouco mais sensíveis e a gente consegue ver assim, antes de sair um pouquinho na parte fisiológica. Como se antes de materializar no corpo. Exatamente. Ou virar um problema em concreto, é isso? Exatamente, perfeitamente. E aí, essas análises, nós fazemos o quê? Com a correlação clínica, que a clínica nós estudamos lá atrás é soberana. Né? O exame complementar, os outros tipos de exame é para complementar, mas a clínica é soberana. Então, muitas vezes a pessoa pode estar com uma grande fadiga, um grande cansaço, mas a sua suprarrenal, seu exame de cortisol está ok. Entendi. Fisiologicamente. E os exames laboratoriais, eles são valores de referência. E vocês podem ver que muitas vezes ele é um valor de referência alto. Sim. Uhum. Mas o paciente já está com fadiga, com cansaço, com estresse, só que o corpo ainda não desregulou fisiologicamente, mas a sintomatologia clínica dele, para nós, já passa. E aí, como nós temos essas técnicas, nós conseguimos ver um pouco antes. Entendi, doutor. Isso aí, nossa, faz muita diferença porque você antecipa, não é verdade? Se tiver o desequilíbrio, sim, a gente consegue já prevenir antes. Falou, tá acontecendo isso, a sua clínica tá assim, né? E aí, nós conseguimos o quê? Ter uma abordagem. E tem coisas que o paciente já vem com um distúrbio mesmo fisiológico. Sim. E aí, claro, sempre dentro de uma equipe multidisciplinar, nós não fazemos nada sozinho, né? Sempre com um médico na parte integrativa, volto a dizer, né? Na parte somato-emocional, se o paciente ele tem um psicólogo, nós vamos fazendo essa integração, porque eu acho que tudo hoje... Né? A gente que foi estudar um pouquinho fora e viu algumas coisas, é muito integrativo, né? É muito integrativo, muito. E hoje a gente ainda vê algumas resistências assim da integralidade do paciente. E é isso que a gente prega. A gente quer atender, como a gente diz, a quatro mãos, né? Com o nutricionista junto, com o médico junto, com o psicólogo junto, com toda essa equipe. Porque isso nós fazemos com que o paciente, ele o quê? Ele melhore muito mais rápido. E esse é o objetivo final. Olha, com toda certeza, antes não se ouvia muito falar nessa questão de multidisciplinar. Você entender que não dá para ser segmentado, né? Você ter uma equipe que trabalhando junta tem muito mais êxito no tratamento, no equilíbrio desse paciente. Sim, sim. Né? Essa é a vantagem que a gente tem e tenta levar isso, que é atender de forma integral, né? Só que isso no Brasil começou na década de 2006, 2007, mas agora que começou a ficar, e a pandemia acelerou isso mais ainda. Com certeza. Doutor, agora vamos, né, falar um pouquinho para quem está nos assistindo, a consulta com o senhor aqui normal, né? A gente chega, vestida com a roupa que tiver, não muda nada, e daí depois o senhor leva a gente até o senhor realmente vê alguns pontos no nosso corpo. Conta aí um pouquinho as fases pra gente. Então, as fases é assim, a gente faz a anamnese, que é a avaliação semiológica, conforme normal. A gente contamos isso. A nossa vida. A gente vai colher algumas coisas, sim, né? E dentro dessas coisas, dessas informações colhidas, como nós temos a técnica da leitura biológica, o seu corpo pode trazer uma informação para mim. E dentro dessa informação, eu vou saber em qual período você está tendo essa alteração biológica. Né? É como se determinadas situações emocionais se manifestassem em alguns pontos do nosso corpo? Sim e não.
Né? Sim e não. Por quê? Porque quando você me traz, Igor, eu tô com uma azia. Sim. Né? Isso me remete a uma questão biológica de uma fase ativa de um conflito, de uma alteração de uma contrariedade indigesta no território com quem você relaciona. Mas só que no caso de uma mulher, ela que opera no cérebro feminino, essa área do estômago, ela está numa área masculina. Então, quando o paciente chega para mim, eu sei que a mulher não é alteração sexual, mas é uma alteração biológica de território, que é algo que ela está tendo que lutar por esse território, só que está sendo indigesto para ela. E aí, nesse caso, eu vou depois com a microfisioterapia e existem mapas específicos que os criadores fizeram que nós vamos ver. Se a questão é somatoemocional mesmo, se é uma questão de uma interação medicamentosa, por exemplo, anti-inflamatórios demais, hormônios, né? E aí nós vamos fazer uma autorregulação no corpo, ou seja, informar para o corpo, olha, está desregulado por causa disso, 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 então vamos mudar isso? E aí, se necessário, eu vou passar o quê? A avaliação ortobiomolecular. E aí, nesse caso, a gente vê, e muitas vezes no caso, a pessoa nem precisava falar que tem uma dor no estômago, falou, você tem alguma coisa no estômago? Fala, Porque acusa? Porque acusa. Olha que maravilha, minha gente. E aí, vamos à prática, doutor? Vamos sim. Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar uma avaliação. A gente tem toques específicos que a gente vai fazer perguntas para o corpo. Sim. Né? Então aqui eu vou ver uma sobrecarga. Né? O que seu corpo está tendo de sobrecargas? Né? Sim. Então aqui a gente tem toques específicos e aqui a gente acha uma sobrecarga mesmo. Tem né? sobrecarga? Tem doutor? sobrecarga. Aqui no caso, nós vamos fazer um teste específico, igual a gente viu com o seu corpo, tem uma sobrecarga aqui uma outra sobrecarga de interação medicamentosa. Então, o que é interação medicamentosa? Às vezes, algum medicamento que você entrou em contato com ele, para o seu corpo, para alguma coisa, só que o seu corpo, ele não gostou. Então, o que a gente poderia colocar aqui, dias, semanas, 2 semanas atrás, você está um pouco mais com fadiga e cansaço. Faz um pouco de sentido isso para você? Totalmente. Aqui a gente consegue ver essas questões, né? Quando que o corpo começa a colocar esses desequilíbrios, né? E aí a gente consegue ver essas questões, porque esses mapas, eles viram que eles dividiram como se fossem 32 vias mais 2, né? 30 vias mais 2. Aqui também teve uma questão que o corpo ele não aceitou algo, né? Ele não aceitou algo e tem mais ou menos 5 anos atrás. Algo de uma direção, de novo, você vendo que tem como direção na vida? E a direção na vida é a suprarrenal. E agora vamos fazer uma análise, né, doutor, complementando o TOC, né, que é a análise que olha, gente, mais profundamente é só particular, né, doutor? Mas vocês já conseguiram ter uma ideia e é sensacional. Eu estou adorando, tudo fez muito sentido até agora. Vamos dar sequência, doutor? Vamos lá. Então, como a gente havia falado para vocês, a gente faz a anamnese, o paciente vai falar o que aconteceu e nós vamos para a micro para buscar as causas que ocorreram esses desequilíbrios, né? Sim. Tanto físico, somatoemocional ou químico, né? Como a gente viu. A suprarrenal minha tá massacrada. Então tá um pouco de sobrecarga, né? Sim. Um pouco de sobrecarga na parte um pouco emocional e uma parte de alguma coisa que o corpo não gostou aí. Sim. Então, e aí, pessoal, nós vamos aqui fazer as análises e dentro dessa análise a gente faz análise de metais pesados, análise dos órgãos. E aí nós vamos começar com os metais pesados, né? E aí são exames bem específicos. E aí quando que o corpo ele, aqui vocês vão ver que a varinha ela vai entrar. E aí quando entra é porque o corpo está um pouco em desequilíbrio. E aí é um metal pesado. E como a gente conhece já um pouco da prática clínica, a gente sabe que muitas das vezes, né, as mulheres, né, principalmente você que trabalha no meio artístico,
se maquia quase todos os dias e todas as horas. Todos os dias. Né? Quase o tempo inteiro. Quase o tempo inteiro. Então, na verdade, aqui, novamente, ele entra, né? E aqui a gente vai rastrear no corpo. Então, se a gente vai rastrear no corpo, você pode ver que aí a gente tem aqui a análise, você vê que ele entra um pouco no rosto, né? Então, aqui a gente analisa que tem alguns metais pesados que é componente desses da maquiagem, né? Então, a gente acha maravilhoso, vocês conhecem as maquiagens, mas tem substâncias que têm metais pesados, são nocivas, como níquel, cádmio e chumbo, né? E não tem como. Aí, muitos pacientes falam, doutor, mas eu não vou ter que parar de usar? Não, existem hoje substâncias específicas que a gente usa para que diminua isso no corpo e ele saia no corpo. É uma intoxicação. Exatamente. Então, assim, isso está te fazendo mal? Teoricamente, não. Mas futuramente... Mas, por exemplo, se você vai fazer algum procedimento estético, o que acontece? Pode ter um pouco mais de reação. Porque você tem uma substância que ali não está o quê? Entendi. Não é, e ela está acumulada na pele. Que ela não acumula no sangue, ela deposita em outros canais, articulação, no fígado, na pele, né? É nos vasos, né? Então faz inchaço. Né? Então, se a gente for ver agora, nós vamos ver a parte dos órgãos, né? Então aqui a gente vai ver a parte, né? Então aqui, ó, vocês veem que como ele não foi para dentro, então a parte da tireoide dela tá ok. Ai, que maravilha. Né? Estava preocupada já. Então aqui, e aí a gente vai ver o quê? Uma outra questão, que é a parte suprarrenal, que a gente olhou, né? Que a gente olhou e viu que tinha uma alteração. Né? Então quando a gente pega aqui, que é a parte suprarrenal, e aí a gente vê que entra. Então, pessoal, se a gente não tivesse feito a micro, mesmo aqui, sairia uma questão. Já teria identificado. Teria identificado. Mas, volto a dizer, se você vai fazer às vezes um exame, pode não sair nenhuma alteração ainda. Ou alguns casos... Mas é algo que já está acontecendo. É uma sobrecarga no seu corpo. Sim. E aí a gente consegue olhar isso um pouco antes. E já te tratar. Entendi. Então, é o que a gente sempre diz aqui, né? Nós temos 3 ferramentas fantásticas, que é a microfisioterapia, de buscar a causa e fazer a autorregulação. A leitura biológica, de levar o paciente a entender o porquê está acontecendo isso na vida dele. Sim. Né? O porquê biologicamente está tendo essa alteração. E a parte ortobiomolecular, que eu falo que é a cereja do bolo. A gente vem e, como diz o ditado, né? Mata a cobra e mostra, né? Vai lá e é certeiro. Entendi. Porque o paciente pode ter ou pode estar ainda naquela fase ainda de desequilíbrio. E a gente vai corrigindo com essas técnicas que a gente tem e te mostrou aí. E mostrou também para o público. Maravilhoso, doutor. Nossa, eu realmente adorei, achei fantástico. E o fato de você conseguir antecipar um futuro problema, né? E tudo fluir melhor na sua vida, faz toda a diferença. Sim, sim. Então essa é a proposta que a gente trouxe, né? Aqui para Cuiabá. Hoje, graças a Deus, nós atendemos também em outras cidades, né? E que é isso, é trazer para a população ver ainda o problema e tentar tirar ainda que ele não virou um problema maior. Vamos dar um exemplo, nós estamos no mês do prevenção de câncer de mama. Isso. Né? Então é isso, né? Então tem várias manifestações e também recomendações para a prevenção do câncer, que é o exame do autocuidado, que é a mamografia, né? E graças a Deus também nós temos essas ferramentas que também podemos achar. E quando a gente acha, já de bate pronto a gente fala, olha, você não quer procurar o mastologista, Você dá o direcionamento também. Como a gente falou aqui antes, nós não vamos atender o paciente, aí não é a nossa alçada. Sim. Nós vamos encaminhar para o mastologista, nós vamos encaminhar para o oncologista, vamos encaminhar para o psicólogo, vamos encaminhar para o nutricionista, para que podemos
mais uma vez, tratar o paciente como um todo e de forma, muitas vezes, mais rápida. Com toda certeza. E o mais importante é trazer essa consciência para as pessoas que, por mais que esteja no campo emocional ou mental, ele sempre se manifesta fisicamente, né? A gente fala assim, como dentro da microfisioterapia, um dos princípios é a embriologia, e aí eu lembro de falar um pouco disso lá no programa, e eu acho que isso é importante a gente reforçar, que o primeiro, né, órgão primitivo que nasceu é o intestino, né? E aí na segunda semana o tubo neural, e na terceira semana que aí foi nascer o que a gente fala de músculo. Mas vocês já perceberam que a gente só vai procurar algumas coisas quando está no músculo, quando está no físico? E é totalmente o contrário, a embriologia explica isso. Sim. Então nós estudamos isso lá na embriologia. Só que para algumas profissões, ela só foi ali para te dar uma noção. Nós dentro da microfisioterapia e dentro da leitura biológica, isso para nós é primordial. Sim. É primordial para os nossos estudos. Perfeito. Olha, doutor, eu estou impressionada. Deu para... a prática faz a gente compreender mais, né, como funciona a microfisioterapia. Eu estou curiosa para fazer um exame, assim, realmente, fora das câmeras. Chamou muita atenção e espero que todo mundo que esteja nos assistindo extrair um pouquinho com mais firmeza, né, doutor? Com mais propriedade do que a microfisioterapia. Viu? Obrigada mais uma vez por nos receber e até a próxima, doutor. Muito obrigado, Elga. Muito obrigado, TV Pantanal. É uma satisfação poder levar isso, né? Então, já são de formação já 16 anos e já quase 8, 9 anos trabalhando somente com essa parte integrativa, né? Então, isso nos faz estar feliz e poder levar para vocês aí, que é o público de casa. Muito obrigado. E vamos também contar para o nosso público que vai ter continuidade. Logo, logo, o Dr. Igor vai estar em nosso estúdio, para darmos sequência a esse trabalho que eu faço questão aí de reforçar, levar conhecimento para as pessoas que estão aí nos assistindo, e é algo que transforma vidas, e é esse o nosso propósito, doutor. Olha, muito obrigado, fico feliz, né, de ter essa notícia de antemão e estarei sempre à disposição, como você mesmo disse, né, que o nosso papel aqui é mudar vidas e transformar histórias. Obrigada, doutor, mais uma vez. E o Elg Você de hoje continua. Nós vamos dar aquela paradinha, mas voltamos já já e vamos diretamente ao nosso estúdio. E vamos dar sequência aqui à minha consulta.